Se arranhar meu carro, você compra com a sua vida, ouviu? A chave do Porsche 911 GT3 azul elétrico voou pelo ar e caiu na mão de Davi Moreira como um tiro seco de humilhação. O dono, Eduardo Siqueira, empresário jovem, relógio Hublot brilhando no pulso e perfume caro, deixando rastro no ar, menos nem esperou resposta. Apenas virou as costas com o mesmo desprezo com que se chuta uma lata vazia na rua. O estacionamento subterrâneo do shopping de luxo estava impecável. Pisos de cimento polido, brilhando como espelho, colunas iluminadas por luzes LED brancas, câmeras em cada canto e filas de carros caríssimos, BM4, Audi R8, Mercedes Amigos GT. Um universo de motores que Davi conhecia melhor do que qualquer pessoa ali. Mesmo que ninguém imaginasse isso, com um uniforme simples de valet, menos camisa azul clara, calça preta já meio gasta, crachá torto escrito Davi, estacionamento, ele parecia apenas mais um funcionário invisível no meio de gente que ostentava marcas como quem veste escudos. Dior, Prada, Louis Vuitton. Davi fechou a mão em torno da chave. A humilhação ardia, cara, só ignora menos. Disse Camila, colega de turno, se aproximando. Ela segurava um tablet e mascava chiclete como se aquilo fosse sua forma particular de defesa emocional. Esses ricos adoram humilhar. Faz parte do show deles. Davi tentou sorrir, não conseguiu. Ele age como se eu fosse quebrar só de encostar menos, murmurou ele. É porque na cabeça deles você pode mesmo. Ela deu de ombros, sincera. Pra essa gente pobre não pode nem respirar perto de coisa. Cara, Davi respirou fundo. O ar frio do estacionamento entrando pesado no peito. Ao longe, o ronco grave de um Mercedes V8 ecoou enquanto alguém acelerava mais do que deveria. Era um som familiar demais, um som que acordava coisas dentro dele, memórias de pistas antigas, cheiro de pneus queimados, adrenalina correndo nas veias, mas aquilo já era outra vida. Eduardo voltou, irritado. Ei, valet! Gritou. Sabe quanto custa um carro desses? Aposto que sua família inteira não ganha isso nem em 10 anos. Os amigos dele riram, segurando copos de café da cafeteria fina do shopping. Todos usando relógios caros, jaquetas de couro importado, tênis de mais de R$ 2.000. A risada dos ricos sempre tinha o mesmo som. O som de quem nunca precisou pensar 2 vezes antes de existir. Davi manteve a postura. Se havia algo que a vida já havia ensinado, é que quem explode perde, e perde feio. Senhor, eu só faço o meu trabalho, disse ele, firme, mas respeitoso. Eduardo riu mais alto. Trabalho? Isso aqui não é trabalho. É favor que a gente faz pra gente como você. Camila deu um passo à frente. Indignada, o senhor não pode falar assim com ele. Posso sim, rebateu Eduardo. Eu pago esse estacionamento, eu pago vocês. Davi sentiu a mandíbula travar, sentiu as unhas marcarem a palma da mão e sentiu o peso invisível da cor da pele dele, sempre a mesma barreira, sempre o mesmo julgamento silencioso que ninguém nunca admitia, mas todos praticavam. Eduardo aproximou-se ainda mais, apontando para o carro azul reluzente. É simples, garoto. Estaciona sem arranhar. Se fizer merda, perde o emprego. Se arranhar, perde mais do que isso. E então sorriu. Um sorriso frio, calculado. Sorriso de quem sabe que está pisando em alguém que não terá coragem de revidar. Quando Eduardo se afastou, Camila olhou para Davi. Não liga para essas bostas, tá? Você é muito mais do que esse uniforme. Davi não respondeu. Ele só encarou o Porsche azul estacionado ali.
brilhando sob as luzes LED como se fosse uma criatura viva esperando para ser domada, aquela cor azul profunda. Metallica menos parecia cutucar um canto da memória dele que ainda doía, um canto onde havia cheiro de borracha, vibração de motor e o grito da plateia, um canto onde ele ainda era Davi, o prodígio das pistas, o garoto que voava nas curvas enquanto todo mundo assistia sem acreditar, antes de tudo desmoronar. Antes de o Brasil dizer que não havia lugar para um piloto negro, Camila tocou seu braço de leve. Davi, você está bem? Ele fechou a mão com força em volta da chave do portier. Tô, talvez pela primeira vez. Aquilo não era mentira. Quando ele entrou no carro, o perfume de couro novo e a elegância fria do painel digital acenderam todas as lembranças enterradas. Motor ronronou ao toque e Davi sentiu que alguma coisa antiga, profunda, perigosa e viva estava acordando dentro dele. O ronco grave do motor do Porsche ainda ecoava dentro de Davi quando ele terminou de estacionar o carro. Seu corpo parecia agir sozinho, numa memória muscular antiga, como se cada vibração do motor estivesse chamando um pedaço esquecido da alma dele. Mas assim que desligou o carro, o silêncio voltou menos aquele silêncio pesado, conhecido, que lembrava onde ele estava e quem ele era agora. Valei, não piloto. E por mais que tentasse, o passado sempre voltava como um filme preso no fundo da mente. Ele tinha 10 anos quando ouviu o barulho de um motor de kart pela primeira vez. Seu pai, seu Roberto, trabalhava numa oficina do Grajaú, consertando motos velhas e carros que ninguém mais queria mexer. O cheiro de graxa, gasolina e metal quente era o perfume da infância de Davi, numa tarde quente, enquanto ajudava o pai a desmontar um carburador. Davi ouviu um som diferente, um ronco leve, firme, como um animal, pequeno e veloz correndo pela rua. Pai, o que é isso? Seu Roberto sorriu, enxugando a mão no pano sujo. Isso, meu filho, é música. Ele piscou. Música de verdade. Eles seguiram o som até uma rua próxima, onde um grupo de garotos treinava kart num terreno abandonado. Nenhum deles tinha equipamento profissional, mas todos tinham a mesma chama nos olhos. A chama da velocidade. Quando Davi viu o primeiro kart fazer uma curva perfeita, levantando poeira, ele sentiu algo acender dentro do peito. Algo que não tinha nome ainda. Quer tentar? Perguntou um dos meninos, segurando o volante com mãos cheias de calos. Davi engoliu seco. Eu? Você é leve. Deve voar nisso aqui. Seu Roberto riu. Se cair, não chora. Mas Davi não caiu. Não hesitou, não tremeu. Ele entrou no kart, segurou o volante e naquela mesma curva que tinha visto minutos antes, ele fez melhor. Muito melhor. O vento batia no rosto. Os pneus gritavam no asfalto irregular. E naquele instante, Davi encontrou o seu lugar no mundo. A partir desse dia, nada foi igual. Toda moeda que seu pai poupava, todo pedaço de peça velha que conseguia juntar, virava alguma melhoria improvisada para o kart de Davi. Carburador novo, gambiarra. Freio, melhor, gambiarra. Pneu bom, achado num ferrovelho, mas mesmo assim Davi ganhava sempre. A comunidade começou a chamá-lo de Raio Negro, porque ele era veloz demais, preciso demais, impossível demais. Aos 15 anos, recebeu seu primeiro convite para competir numa pista oficial. Aos 16, ganhou seu primeiro troféu. Aos 17, veio o sonho. Um empresário que patrocinava jovens pilotos o viu correr e disse: diante de todos, esse menino tem o que ninguém ensina.
Ele nasceu para isso. Foi o dia mais feliz da vida de Davi. Até que, alguns meses depois, o mesmo empresário chamou o seu Roberto num canto do paddock. Davi nunca esqueceu o que ouviu. Mesmo de longe, olha, a marca não quer um garoto com esse perfil, entende? Não combina com o automobilismo brasileiro. Perfil, essa palavra ficou presa na garganta de Davi como caco de vidro. Seu Roberto discutiu, brigou, disse que talento não tem cor. Mas o contrato de patrocínio foi rasgado bem diante dos olhos deles. Naquela noite, o pai bebeu pela primeira vez em anos e no dia seguinte o kart de Davi ficou coberto por uma lona azul, menos a mesma cor do portier. Anos depois, ele seria pago para estacionar a mesma cor da dor. E do sonho interrompido, agora sentado num banco de concreto no estacionamento, Davi passou as mãos no rosto. Uma mistura de graxa imaginária e lembranças ardiam nos dedos. Camila apareceu. Segurando 2 latas de energético barato, você sumiu, disse ela, sentando ao lado. Tá? Tudo bem? Davi bebeu um gole longo, tentando refrescar algo que queimava por dentro. Sabe o que é mais irônico? Ele disse, encarando o chão, eu nasci para dirigir aqueles carros. Eu sei como cada engrenagem deles respira. Cada marcha, cada vibração. Mas aqui, ele balançou a cabeça. Aqui eu só posso estacionar. Camila olhou para ele em silêncio, depois pôs a mão em cima da dele. Davi, às vezes a vida só está esperando um momento certo para devolver o que tiraram da gente. Ele suspirou, espero que você esteja certa. Mas lá no fundo, ele não acreditava. Ainda não. Até que naquele mesmo dia, o destino resolveria testar tudo o que ele achava que já tinha perdido. O Porsche azul, o carro que ele estacionou com cuidado quase religioso, seria o primeiro a gritar por ajuda. O final de tarde no shopping Cidade Jardim era sempre o mesmo. Música ambiente suave, cheiro de perfume importado, escapando das lojas. Passos apressados de gente que nunca olha para baixo, como se o chão fosse feito para os outros, para os Davi da vida. No estacionamento subterrâneo, a temperatura era mais fria, as luzes de LED criavam reflexos azulados sobre os carros luxuosos. E o som constante dos sistemas automáticos preenchia o ar. Bip, bip, bip. Sensores, câmeras, máquinas que faziam o papel de inteligentes, num lugar onde o ser humano, ironicamente, era a parte menos livre. Davi e Camila começaram o turno próximo das 19 horas. Tudo parecia normal. Até que, às 19h47, o painel de controle piscou em vermelho. Estranho, murmurou Camila. O sistema lidar não falha assim. O alarme tocou. Uma sirene curta, aguda, agressiva, menos o tipo de som que faz o coração pular no peito antes da mente entender. Todos os valets e atenção. A voz do gerente Jorge saiu pelo rádio, nervosa, o sistema de navegação automática pirou. Tem carro se movendo sozinho no B4, alguém vai lá agora. Camila arregalou os olhos. Davi já estava correndo. Ao chegar ao B4, o cenário era um caos silencioso. Um SUV Volvo XC90 estava inclinado, com a roda dianteira presa em um trilho de orientação. Outra Range Rover Vogue trancou a passagem ao tentar compensar a falha. As luzes piscavam, o chão vibrava, e então, o pior de tudo, o Porsche azul, o 911 GT3 de Eduardo, estacionado mais cedo por Davi, estava andando. Lentamente, mas andando, recuando, retrocedendo sem motorista, direto na direção de uma coluna de concreto. Aquelas máquinas,
eram sofisticadas, mas quando o sistema entrava em loop, viravam animais selvagens menos belos, rápidos e perigosos. Eduardo apareceu correndo, desesperado. Meu carro! Gritou ele, empurrando outros clientes para abrir caminho. Faz alguma coisa, seu incompetente! Jorge tentava manter a calma, mas suava como alguém prestes a desmaiar. Desliga o sistema! Gritou alguém! Já tentei! Não responde! Berrou Camila. O Porsche acelerou. Um motor rugiu como um felino acorrentado que de repente se liberta em 5 R-U-U-U-U-U-U-U. Clientes gritaram. Uma mulher largou a bolsa no chão. Um idoso tropeçou ao tentar correr. Davi sentiu o coração disparar. Todas as lembranças de pista, de vento, de risco, de adrenalina menos. Tudo voltou ao mesmo tempo. Eduardo se virou para ele com ódio. Você. Vai lá, você estacionou essa merda. Salva meu carro. Eduardo, isso é perigoso. Avisou Jorge, ele vai se machucar, e daí? Retrucou o empresário, cuspindo as palavras. Esse tipo de gente se machuca todo dia. Vai logo, moleque. Davi respirou fundo. Olhou para o Porsche, o azul metálico refletindo a luz do estacionamento, como se chamasse por ele. E então olhou para Jorge, para Camila. Para o caos, Davi. Camila colocou a mão no braço dele. Não faz isso. A gente chama um técnico, a polícia, qualquer coisa. Ele olhou nos olhos dela e disse a frase mais sincera da vida inteira. Se eu não fizer, ninguém vai conseguir. O Porsche começou a virar o volante sozinho, num movimento caótico que o colocaria diretamente na rota do BM4 e do Mercedes. Amigos GT estacionados logo atrás. A qualquer segundo, um choque em cadeia aconteceria, milhares de reais explodindo em som de metal contra metal. Davi correu, Eduardo gritou. Não rela no meu carro, Sergipe. Não, mas Davi já tinha ido. Ele correu como quem volta para casa, como quem volta para a pista. Cada passo era um bater de coração, cada respiração era um comando. O carro acelerou de novo, VR. E foi exatamente nesse momento que Davi saltou, segurou a maçaneta, puxou a porta. O vento quente do motor bateu no rosto. Ele se jogou para dentro e, em meio segundo, fez tudo ao mesmo tempo, chutou a embreagem, puxou o freio de mão, girou o volante, desligou o controle eletrônico e assumiu o carro no modo manual absoluto. Os pneus cantaram CH e ARH. Um cheiro de borracha queimada encheu o ar. O Porsche girou num semicírculo perfeito, raspando milímetros. Antes da coluna de concreto, as pessoas gritaram, e Davi, com as duas mãos firmes no volante, dominou a máquina como se estivesse pilotando desde sempre. Porque a verdade era, ele sempre esteve pilotando. Só não deixaram ele mostrar, com um contraesterço rápido, traseira alinhada, giro de 8.000 RPM, Davi colocou o Porsche num espaço pequeno demais para qualquer motorista comum e parou. Silêncio total. Até o motor parecia surpreso. Camila levou as mãos ao rosto, paralisada. Eduardo ficou imóvel, de boca aberta. Jorge deixou cair o rádio no chão. Davi respirou fundo e saiu do carro lentamente, por alguns segundos. Ninguém disse nada. Então, finalmente, Camila sussurrou. Meu Deus! Davi, você dirigiu como um profissional. Davi apenas respondeu com um sorriso cansado. Quase triste, eu fui Camila. E ninguém ali entendeu completamente o peso daquela frase. Ainda não.
Por um momento, o estacionamento inteiro permaneceu imóvel, como se a queda de todos os sons tivesse sido ordenada por alguma força invisível. O Porsche azul estava parado, perfeitamente alinhado, perfeitamente salvo, e ninguém conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Eduardo foi o primeiro a se mexer. Ele caminhou até o carro com passos duros, quase tropeçando, como se não acreditasse no que via. Passou a mão pela lataria impecável, pela curvatura da asa traseira, pelo para-choque que ficou a poucos centímetros da coluna de concreto. Impossível, murmurou ele. Isso é impossível. Camila ainda estava com as mãos na boca, olhos arregalados. Davi se desviou desse carro, daquele SUV, daquela coluna, tudo em 2 segundos. Jorge, que raramente elogiava alguém, balançou a cabeça em choque. Eu trabalho aqui há 12 anos. Nunca vi ninguém fazer manobra assim. Nem instrutor profissional faria. Todos olharam para Davi, ele ficou parado ao lado do carro, suado, respirando fundo, não por medo, mas por adrenalina. Seu corpo ainda vibrava como se estivesse na pista, como se o motor do Porsche A tivesse emprestado seus batimentos a ele. Eduardo engoliu seco. Quem é você? Davi abaixou o olhar. Só um valet, senhor, mentira. Eduardo deu um passo à frente, indignado. Ninguém só valet faz o que você acabou de fazer. Nem piloto de track day faz isso. Você foi treinado? Você já fez isso antes. Camila tocou o braço dele, gentilmente. Davi, conta pra eles. Davi fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se falar sobre o passado que sempre evitou. Eu corria. Disse baixinho. Como assim? Perguntou Eduardo, desconfiado. Em kart, depois em categorias de base, ganhei algumas provas, quase entrei num time nacional de jovens pilotos. O silêncio mudou de temperatura. Não era mais incredulidade, era curiosidade. E por quê? Parou. Camila perguntou. A resposta veio lenta, pesada, amarga. Porque disseram que eu não tinha o perfil certo. Perfil? Repetiu Eduardo, confuso. Davi levantou o rosto pela primeira vez, encarando o empresário de igual para igual. Perfil de quem merece estar no automobilismo brasileiro. Ele tocou o próprio braço. Gente como eu, eles disseram. O tom não era vitimista menos. Era factual, frio, duro como o concreto ao redor. Eduardo ficou sem fala. Davi continuou. Eu ganhava corridas, mas eles nunca me viam. Olhavam para mim como você olhou quando jogou a chave do Porsche hoje, como se eu fosse alguém que só devia obedecer. Nunca dirigi. Ele respirou fundo mais uma vez. Meu pai fazia gambiarras no kart para eu conseguir competir. Eu treinava em terreno abandonado. Às vezes entrava escondido em autódromo para ver os pilotos de verdade. Os olhos dele ficaram brilhantes por um segundo. Era para eu ter continuado. Mas quando tiraram meu patrocínio, não sobrou nada. O silêncio agora era outro. Cortante e doloroso. Camila apertou a mão dele. Eduardo, visivelmente abalado, tentou esconder o desconforto com arrogância menos, mas não conseguiu. Então, tudo que você fez agora é porque você era... Ele engoliu a palavra, como se fosse difícil atravessar a própria garganta, menos um piloto. Davi deu um sorriso pequeno, triste, mas orgulhoso. Eu sou um piloto. Só não tive pista. Ele olhou para o portiá. Até hoje, Eduardo desviou o olhar, como se estivesse vendo não o carro, mas a própria vergonha refletida no azul metálico da lataria. Jorge coçou a cabeça. Eu juro. Eu nunca imaginei. Camila soltou um riso nervoso. Emocionado,
Isso porque vocês nunca olharam de verdade. De repente, um dos clientes que assistia à cena tirou o celular do bolso. Moço, posso postar isso? Eu gravei você entrando no carro. A manobra, tudo vai viralizar. Davi arregalou os olhos. Não, não posta isso não. Eu só fiz meu trabalho. O cliente insistiu. Que trabalho, cara? Você salvou milhões em carros. Foi lindo! Foi cinematográfico. Eduardo colocou a mão no ombro de Davi. Escuta, o tom dele era outro, humilde, raro. Eu não tratei você bem. Eu fui um idiota. Mas ele respirou fundo. Você merece que o mundo veja isso. E pela primeira vez desde que o conheceu, Davi viu algo real no olhar do empresário. Respeito. Talvez vergonha também. Mas respeito, principalmente. O cliente já estava editando o vídeo. Camila sorriu, orgulhosa. Davi, pode ser que o mundo finalmente te veja. Davi olhou para o Porsche, para o próprio reflexo na lataria, para o volante que ainda sentia nas mãos. Se for para ver, ele disse, que vejam a verdade, não o carro. Mas o destino não estava esperando permissão, porque naquele exato momento o vídeo subiu para a internet e a vida de Davi, menos a vida inteira, menos estava prestes a mudar. O vídeo não demorou nem 10 minutos para explodir. Primeiro, um perfil pequeno no Instagram postou com a legenda "O Valei, que dirige como piloto profissional". Depois, uma página de carros esportivos compartilhou. Depois outra, e outra, e outra. Em menos de uma hora, o vídeo estava no Twitter, TikTok, grupos de WhatsApp, canais automotivos. E junto com ele, o nome que ninguém ali conhecia até aquele dia. Davi Moreira, quando o gerente Jorge viu as notificações, quase deixou o celular cair. Meu Deus, isso está viralizando rápido demais, murmurou, confuso entre orgulho e pânico. Davi, isso vai virar notícia. Camila, ao lado, já estava chorando de emoção. Eu disse que você merecia ser visto. Davi observava tudo com um misto de medo e incredulidade. Ele nunca tinha sido visto assim. Nunca. Nem nas vitórias de kart, nem quando segurou o primeiro troféu com as mãos sujas de graxa. A sensação era estranha, quase como se a vida tivesse ligado o modo replay em todas as portas que haviam sido fechadas. Mas agora elas estavam abrindo, devagar, mas abrindo. Não demorou muito para que o telefone do estacionamento tocasse. Jorge atendeu. Fez silêncio, olhou para Davi e arregalou os olhos. É para você. Davi pegou o telefone com mãos tremendo. Alô? Davi Moreira. A voz era grave, veterana, firme. Aqui é Renato Braga, da equipe Braga Racing Team. Fiquei sabendo do que você fez. Quero você no meu autódromo amanhã, às 10 horas. O mundo parou? Para quê? Davi murmurou, quase sem voz. Para testar uma máquina de verdade, disse Renato. Se dirigir lá como dirigiu esse Porsche, a gente tem vaga para você. O coração de Davi bateu tão forte que ele precisou encostar na parede. Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho equipamento, não tenho nada. Renato interrompeu. A gente cuida disso, só aparece. Clique. A ligação caiu. Camila gritou de felicidade. Eduardo, ainda atordoado, se aproximou de Davi. Olha, eu não sei nem como pedir desculpa menos, disse, com a voz baixa, finalmente humana. Eu fui arrogante, cego. Mas ele respirou fundo. Você é o melhor motorista que eu já vi na vida. Davi olhou para ele com calma. Não quero desculpa, senhor. Quero pista.
Eduardo sorriu, envergonhado, mas respeitoso. Então espero que você ganhe o mundo. E ele hesitou. Obrigado por salvar meu carro. De verdade. Naquela noite, Davi voltou para casa no ônibus lotado, mas o mundo parecia diferente. A paisagem passava pela janela como se estivesse sendo filmada em câmera lenta. Luzes da cidade, prédios altos, motocicletas cortando o trânsito, pessoas andando apressadas, mas dentro dele não havia pressa. Havia algo mais forte. Havia chama. Em seu quarto simples, Davi abriu uma caixa antiga. Dentro dela, um macacão de piloto que o pai havia guardado por anos. Mesmo depois que tudo acabou, o tecido já estava desbotado, mas o nome bordado ainda brilhava. Davi Moreira, 17, ele passou a mão pela costura. Com cuidado, quase com reverência, pai, murmurou menos, acho que a pista me chamou de novo. Na manhã seguinte, ele chegou ao autódromo cedo. O cheiro de borracha aquecida, o vento cortante, o barulho distante de motores, tudo fez seu coração reconhecer o lugar como casa. Renato o esperava ao lado de um carro de testes. Um modelo de treino de F4 brasileira, pintura branca com detalhes vermelhos, motor limpo, pneus novos, acha que consegue domar? Isso aqui? Perguntou o veterano. Davi respirou fundo. O medo e a coragem dançaram no mesmo espaço do peito. Eu não vim aqui para domar nada. Eu vim para voltar para o lugar que tiraram de mim. Renato sorriu. Então entra. E mostra quem você é. Quando Davi vestiu o macacão pela primeira vez em anos, sentiu como se estivesse colocando a própria pele de volta. Entrou no cockpit, fechou a viseira e o mundo inteiro ficou silencioso do lado de fora. O motor rugiu, Ferrero Nundu, a vibração tomou conta do corpo dele, da alma dele. E Davi sorriu, um sorriso que ele achava que tinha perdido para sempre. A luz de largada ficou verde e, quando ele acelerou pela primeira vez, era como se estivesse respirando de novo. Horas depois, na arquibancada vazia, Renato comentou com um mecânico: esse garoto tem fogo nos olhos. Isso não se treina, isso nasce. O mecânico concordou. E o que vamos fazer com ele? Renato respondeu: firme, vamos colocar esse menino no campeonato. Ele nasceu para isso. Naquele dia, Davi não ganhou troféu, não assinou contrato, não subiu no pódio, mas encontrou algo muito maior. O asfalto finalmente disse o que o mundo inteiro tentou esconder. Ele é piloto. Sempre foi. E agora, ninguém jamais vai conseguir apagar isso.